O som do vidro estilhaçando ecoou pelo quarto principal quando Victoria Harrington arremessou a jarra de cristal contra a parede, errando por centímetros a cabeça de Margaret Brennan, de 81 anos. Velha patética. A voz de Victoria gotejava veneno enquanto segurava a cadeira de rodas de Margaret e a sacudia com força. Sempre se fazendo de vítima, sempre atrapalhando o meu caminho. Rosa Mendoza parou na porta, imóvel. Os lençóis limpos que carregava caíram de suas mãos. Aos 34 anos, ela trabalhava havia 3 como cuidadora da família Brennan, mas nunca tinha presenciado algo assim. Os olhos de Margaret estavam abertos de puro terror, suas mãos frágeis apertando os apoios da cadeira, enquanto Victoria se inclinava sobre ela, cravando as unhas perfeitamente feitas nos ombros da idosa. "Pare!" gritou Rosa, correndo para a frente e se colocando entre as duas. "A senhora Brennan precisa do remédio. Ela não está bem." A risada de Victoria foi afiada e cruel. "Claro, tinha que se meter. É isso que vocês fazem, não é? Se intrometem onde não são chamadas." Ela agarrou o pulso de Rosa com força surpreendente. "Isso é assunto de família. Você é só a empregada." "Por favor", disse Rosa, a voz embargada pelo sotaque e pela emoção. "Peço que a deixe em paz. Ela tem problema no coração. Não ouse me dizer o que fazer na minha própria casa." Gritou Victoria, empurrando Rosa com tanta força que ela cambaleou para trás. Margaret soltou um gemido baixo, estendendo as mãos trêmulas em direção a Rosa. Rosa se recompôs e avançou novamente, agora servindo de escudo. Nos olhos de Margaret havia algo, um pedido silencioso, talvez um aviso. Mas não havia tempo para pensar. O rosto de Victoria se deformou, tomado por uma raiva fria e calculada. "Você acabou de me agredir", disse Victoria, de repente calma. Um sorriso surgiu em seus lábios enquanto ela tocava o próprio braço. "Todos vão ver as marcas. Todos vão saber o que você fez." O sangue de Rosa gelou. "Eu não encostei em você." A sua palavra contra a minha interrompeu Victoria, sacando o celular. "E me diga, quem você acha que vão acreditar? A empresária respeitada ou a empregada imigrante?" Começou a digitar rapidamente. A porta da frente se abriu. Passos ecoaram no mármore. "Victoria? Mãe? Cheguei mais cedo." A voz de Christopher Brennan soou pela escada, e o rosto de Victoria mudou instantaneamente. As lágrimas apareceram como num teatro perfeito. "Chris, graças a Deus que você chegou." Ela soluçou. "A cuidadora da sua mãe me atacou. Tentei impedi-la, mas ela enlouqueceu." Rosa olhou para Margaret, imóvel na cadeira, os olhos fechados, os lábios apertados. Por que ela não dizia nada? Por que não a defendia? Christopher surgiu na porta. Aos 42 anos, tinha transformado a Brennan Technologies em um império bilionário, mas agora parecia um menino perdido entre 2 mulheres, uma chorando em seus braços e outra em silêncio diante dele. "Rosa? O que aconteceu?" Antes que ela respondesse, Victoria continuou. "Ela atacou sua mãe primeiro. E quando tentei ajudar, veio para cima de mim. Olha para ela. Ainda está ali parada, como se fosse dona da casa." "Isso não é verdade", disse Rosa, firme. "Eu estava protegendo." "Protegendo?" Victoria riu entre lágrimas falsas. "Você sacudiu a cadeira com tanta força que pensei que fosse derrubá-la." "Chris, eu estou com medo. Não me sinto segura com essa mulher aqui." Christopher apertou o maxilar. "Mãe, o que aconteceu?" Margaret abriu os olhos lentamente. Por um instante, Rosa viu ali algo, um pedido de perdão, talvez. Mas a voz da idosa saiu fraca. "Estou muito cansada. Quero descansar." "Mãe, eu preciso saber." "Por favor", interrompeu Margaret, com a voz trêmula. "Só quero deitar." O rosto de Christopher endureceu ao se voltar para Rosa. "Vá para o seu quarto. Não saia até resolvermos isso." As palavras a atingiram como um soco. 3 anos cuidando de Margaret, alimentando, dando banho, lendo para ela nas noites sem sono, e tudo terminava assim. Tentou falar, explicar, mas o olhar dele bastou.
A sentença já estava dada. Ao se virar para sair, Rosa viu o reflexo de Vitória no espelho. As lágrimas haviam sumido. No lugar, um sorriso de triunfo. E naquele momento, Rosa entendeu, nada daquilo fora impulso. Tudo tinha sido planejado. Caminhou até seu pequeno quarto no fundo da casa, a mente girando. Pensou no celular de Vitória, na encenação perfeita, no tempo exato em que ela digitou antes da chegada de Christopher. O que estava escondendo? E por que Margarete, a quem ela amava como uma mãe, ficou em silêncio? Rosa sentou-se na beira da cama estreita, as mãos finalmente começando a tremer. Tinha deixado as Filipinas 7 anos antes, sonhando com uma vida melhor, para poder enviar dinheiro às 2 filhas criadas pela irmã. Tinha sacrificado tudo por aquele emprego. E agora, em um só instante, uma mentira poderia destruir tudo. Mas enquanto a escuridão tomava conta do quarto, Rosa tomou uma decisão. Ela não iria fugir. Não aceitaria aquela injustiça em silêncio. Porque, em algum lugar daquela casa, a verdade estava escondida. E ela seria forte e inteligente o suficiente para descobri-la. Do lado de fora da porta, ouviu a voz de Christopher aumentar de tom, seguida das respostas suaves e manipuladoras de Vitória. E por baixo de tudo, o som que Rosa reconheceria em qualquer lugar, o choro silencioso de Margarete. Se essa história de injustiça e coragem tocou seu coração, fique conosco para descobrir como a determinação de uma mulher em defender a verdade revelará segredos capazes de abalar essa família poderosa até o seu núcleo. Amanhã chegou sem piedade. Rosa mal havia dormido quando ouviu as batidas, 3 toques secos, mais parecidos com o som de um martelo de juiz do que com um simples pedido de entrada. Christopher estava parado na porta, o rosto impassível sob a luz pálida que vinha do corredor. Arrume suas coisas, disse ele friamente. Estou lhe dando 2 horas. Já providenciei um carro para levá-la aonde precisar. A garganta de Rosa se apertou. Sr. Brennan, por favor, deixe-me explicar. Não há nada para explicar. A voz dele era dura. Vitória me mostrou as mensagens que você enviou do seu celular. Ameaças, dizendo que ela não pertence a esta família. Ele tirou o próprio telefone do bolso e mostrou capturas de tela com mensagens que Rosa nunca havia escrito. Esse é o seu número? Rosa encarou a tela, sentindo o sangue gelar. O número era dela, mas as palavras cruéis, cheias de ódio, jamais haviam saído de seus dedos. Eu não mandei essas mensagens. Eu nunca faria isso. Chega. A voz de Christopher era fria como aço. Confiei em você. Confiei a minha mãe e a minha casa aos seus cuidados. E é assim que você retribui? Ele se virou e saiu antes que Rosa pudesse responder. No silêncio que se seguiu, ela ouviu uma outra voz vinda da cozinha, doce como mel envenenado. Era Vitória. Eu sei que é difícil, querido, mas você fez o certo. Pessoas como ela sorriem para você enquanto tramam pelas costas. Minha terapeuta diz que é algo cultural, ressentimento pela riqueza. Rosa pressionou as têmporas com as mãos, tentando pensar com clareza. Alguém havia clonado seu número ou invadido o celular para enviar aquelas mensagens. Alguém que queria vê-la destruída. Mas por quê? O que Vitória estava tentando esconder? Começou a arrumar suas coisas mecanicamente, as poucas roupas, as fotos das filhas, Sofia, de 12 anos, e Ana, de 9, sorrindo ao lado da Baía de Manila. Rosa vinha economizando cada centavo para trazê-las para perto, para ser uma mãe de verdade e não apenas uma voz em videochamadas. Agora, aquele sonho parecia tão frágil quanto papel molhado. Um som suave a fez se virar. Era Ellen, a enfermeira diurna de Margarete, parada na porta com o rosto marcado pela preocupação. Eu não acredito no que estão dizendo sobre você, sussurrou. A senhora Brennan mudou desde que Vitória se mudou para cá há 6 meses. Está mais quieta e assustada. Por que ela não fala a verdade? A voz de Rosa falhou. Ela sabe o que aconteceu. Ellen olhou para o corredor, nervosa. Vitória controla tudo agora, os horários, os funcionários, até os remédios da senhora Brennan. No mês passado, eu questionei uma troca de prescrição, no dia seguinte,
Quase fui demitida. Ela colocou um pequeno pedaço de papel na mão de Rosa. Este é o meu número pessoal. Se precisar de qualquer coisa. Antes que Rosa pudesse responder, a voz cortante de Vitória ecoou. Ellen. A senhora Brennan precisa do banho. A menos que queira fazer companhia para Rosa no desemprego? Ellen apertou a mão de Rosa uma última vez e desapareceu. O celular de Rosa vibrou uma chamada de vídeo das Filipinas. O rosto de Sofia apareceu na tela, os olhos brilhando de empolgação. Mamãe! Adivinha? Eu passei no programa de ciências. Disseram que estou entre as melhores alunas de Manila. Isso é maravilhoso, Anak, disse Rosa, forçando um sorriso enquanto as lágrimas turvavam sua visão. Estou tão orgulhosa de você. Quando você vem para casa, mamãe? Já faz 3 anos. A Ana mal lembra como é te ver pessoalmente. Não havia reprovação na voz de Sofia, apenas saudade, uma saudade que doía mais do que qualquer ferida. Logo, meu amor. Muito em breve. A mentira tinha gosto amargo. Quando a ligação terminou, Rosa ficou em silêncio, o rosto das filhas ainda iluminando a tela. Pensou em sua mãe, que limpava casas em Manila até que a artrite deformasse suas mãos. Nunca deixe que te façam sentir pequena, ela dizia. O nosso trabalho tem dignidade. Nós temos dignidade. Rosa levantou-se devagar, algo endurecendo dentro dela. Caminhou até a pequena escrivaninha e pegou o caderno de anotações, o diário de cuidados que mantinha desde o primeiro dia. 3 anos de registros, remédios, humor, horários, observações. Folheou até 6 meses atrás, quando Vitória havia chegado. As anotações contavam uma história que ela só agora enxergava. Margarete mais retraída, novos remédios aparecendo, consultas médicas canceladas, pequenos hematomas. E ali, nas próprias palavras de Rosa. Senhora B parece assustada quando Vitória entra no quarto. Perguntou 2 vezes se as portas trancam por dentro. Rosa fotografou cada página e as enviou para um armazenamento na nuvem. Um estrondo veio do quarto de Margarete, seguido da voz cortante de Vitória. Mulher desastrada. Olha o que você me fez fazer. Pela fresta da porta, Rosa viu Vitória em pé sobre Margarete, segurando frascos de remédios. Você vai tomar isso, ou eu faço o Christopher te mandar para aquele asilo que visitamos. Aquele que cheirava a morte. É isso que você quer? A voz dela era baixa, ameaçadora, cruel. Momentos depois, Vitória saiu do quarto, quase esbarrando em Rosa. Ainda aqui? Pensei que já tivesse voltado rastejando para a ilha de onde veio. Olhou Rosa de cima a baixo com desprezo. Você realmente achou que pertencia a este lugar, não é? Achou que era parte da família? Você é empregada, Rosa. E empregadas são descartáveis. Enquanto Vitória se afastava, Rosa notou algo debaixo do braço dela, uma pasta Manila com o título Brennan State Trust, emenda. A respiração de Rosa travou. Margarete havia mencionado o testamento uma vez, dizendo que ele protegia Christopher e os futuros netos. Mas Vitória não tinha filhos. Se ela estava alterando o documento, aquilo não era sobre amor. Era sobre dinheiro. Rosa voltou para o quarto e abriu o notebook. Acessou o sistema de segurança da casa, um login que Christopher lhe dera anos antes, para emergências. Percorreu as gravações do dia anterior, o coração acelerado. A câmera da biblioteca havia captado tudo pelas portas de vidro. Vitória agarrando a cadeira de rodas, Rosa intervindo, a encenação antes da chegada de Christopher. As mãos de Rosa tremiam enquanto tentava baixar o vídeo. Um aviso surgiu na tela. Acesso negado. As permissões haviam sido alteradas naquela mesma manhã. Vitória tinha pensado em tudo. Mas cometeu um erro. Subestimou a mulher que passou 3 anos conhecendo cada segredo daquela casa. Rosa não sairia em silêncio. Em algum lugar ali dentro, havia provas capazes de revelar toda a verdade. Faltavam 90 minutos quando Claudette, a enfermeira de fim de semana de Margarete, entrou com uma bandeja de café da manhã. Ellen me contou o que aconteceu. Todas nós já vimos como aquela mulher age. Ela pegou o celular e mostrou uma foto do braço de Margarete,
coberto de hematomas em forma de dedos, 3 semanas atrás. Eu registrei e mandei para mim mesma na hora. Vitória me viu, e no dia seguinte disse ao Sr. Brennan que eu estava dando os remédios errados. Quase perdi a licença. Por que não denunciou? Para quem? Para a polícia? Para a mulher que assina nossos cheques? Claudete segurou a mão de Rosa. Mas você tem algo que Vitória não sabe. O irmão da Sra. Brennan, Robert Brennan, mora em Boston, ex-procurador federal. Ele liga para Margarete toda semana, quando ela está sozinha. Vitória não faz ideia. Ela colocou um papel na mão de Rosa. Esse é o número dele. Se alguém pode ajudar, é ele. Saltos ecoaram no corredor. Claudete desapareceu no instante em que a sombra de Vitória passou. Rosa olhou para o número, escreveu uma mensagem cuidadosa para Robert e anexou as fotos do caderno e dos hematomas. Estava prestes a enviar quando ouviu a voz de Christopher no corredor. Mãe, preciso que me diga a verdade. A Rosa te machucou? Rosa encostou o ouvido na porta. Estou cansada, Christopher. Tão cansada. Isso não é resposta. Às vezes a verdade é complicada. Às vezes as pessoas veem o que querem ver. O que isso quer dizer? Uma pausa. Quer dizer que eu te amo e quero que seja feliz. Mesmo quando a felicidade custa mais do que você imagina. Quando Christopher se afastou, a voz melosa de Vitória soou. Muito bem, Margarete. Muito convincente. Agora tome seus comprimidos direitinho, e talvez eu não precise lembrar o Christopher sobre a clínica de memória que conversamos. As mãos de Rosa se cerraram. Clínica de memória? A mente de Margarete era afiadíssima. Mas se Vitória convencesse Christopher de que ela tinha demência, tudo o que dissesse seria ignorado. Brilhante e monstruoso. Rosa apertou o enviar para Robert Brennan e tirou algo do forro da mala. Um pequeno gravador de voz de seus dias como enfermeira em Manila. Ainda tinha carga. Pequeno o suficiente para se esconder, sensível bastante para registrar conversas à distância. Se não podia acessar as câmeras, criaria sua própria prova. Ligou para Christopher. Sr. Brennan, só peço uma coisa antes de ir, me deixe-me despedir da sua mãe. Cuidei dela por 3 anos. Por favor. Eu irei embora ao meio-dia. 10 minutos agonizantes se passaram até chegar uma mensagem. 10 minutos. Ellen vai supervisionar. Rosa colocou o gravador no bolso do cardigã e foi até o quarto. Margarete estava sentada perto da janela, a luz iluminando seus cabelos brancos como um halo. Senhora Brennan, disse Rosa baixinho, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Vim me despedir. A mão de Margarete agarrou o pulso de Rosa com força inesperada. Seus olhos estavam urgentes. Os lábios mal se moveram. Primeira gaveta. Livro vermelho. Leia. A voz de Vitória soou na porta. Que cena comovente. A empregada fingindo que importa. Entrou e se posicionou entre as duas. Seus 10 minutos acabaram. É hora de voltar para onde pessoas como você pertencem. Rosa se levantou devagar. Rezo para que encontre paz, senhorita Vitória. Porque quem machuca os outros como você, nunca dorme bem à noite. Algo passou pelo rosto de Vitória, talvez surpresa, talvez medo. Isso foi uma ameaça? Foi uma oração. Existe diferença. De volta ao quarto, a mente de Rosa girava. Primeira gaveta. Livro vermelho. O que Margarete queria dizer? O celular vibrou. Era uma mensagem de Robert Brennan. Quem é você? Como conseguiu meu número? Margarete está segura? Rosa explicou tudo rapidamente. A resposta veio em segundos. Não saia dessa casa. Estou pegando o próximo voo para Nova York. Mantenha ela segura até eu chegar. Mas como ficar se Christopher havia mandado ela ir embora? Rosa olhou pela janela, depois para o jardim onde passará tantas tardes com Margarete. A idosa sempre dizia: a casa é grande demais quando se está sozinha. Você se cerca de coisas, mas as coisas não te amam de volta. Agora ela entendia. Margarete estava presa com um monstro bonito, que sorria enquanto apertava as correntes. O gravador pressionava seu lado.
As provas estavam enviadas, os arquivos salvos. Mas nada importaria se Vitória destruísse Margarete antes que a verdade viesse à tona. Rosa tomou sua decisão. Não iria embora. Iria se esconder naquela imensa casa, perto o bastante para protegê-la e reunir as provas que desmascarariam Vitória. O carro chegaria em 30 minutos. Rosa pegou a mala, desceu as escadas onde o motorista esperava e lhe entregou as bagagens. Já volto, esqueci algo no quarto. Ela observou o carro se afastar com suas coisas e então entrou pela passagem de serviço, descendo aos porões da mansão, lugares que Vitória não sabia que existiam. Às vezes, coragem não é ser forte. É ser teimosa o suficiente para não abandonar quem você ama, mesmo quando o mundo inteiro diz para você ir embora. Os porões da mansão Brennan cheiravam a madeira antiga e coisas esquecidas. Rosa se agachou atrás de uma pilha de móveis, guiada pela luz fraca do celular. Acima dela, o assoalho rangia sob os passos de Vitória. Estava escondida havia 6 horas, esperando a noite cair. O celular vibrou em silêncio. Era Robert Brennan. Pouso em 2 horas. Margarete me ligou a 10 minutos do telefone de emergência. Ela parecia apavorada. O que está acontecendo? O sangue de Rosa gelou. Telefone de emergência? Margarete tinha um que Vitória não sabia? Ela seguiu pelos corredores do porão até as escadas de serviço, o gravador firme na mão suada. A casa estava escura, exceto pela luz sob a porta de Margarete. Rosa encostou-se na parede e ligou o gravador. Não entendo por que precisa que eu assine isso hoje à noite, disse Margarete, fraca mas firme. Por quê, querida Margarete? Christopher e eu anunciaremos nossa data de casamento amanhã. A alteração do testamento precisa estar pronta antes. A voz de Vitória era paciente. É só uma formalidade. Christopher já aprovou. Então por que ele não está aqui? Está em um jantar de negócios. Papeladas se movem. Assine aqui e poderá descansar. Quero esperar por Christopher. Um tapa ecoou. Rosa prendeu o grito. Me escute, velha teimosa, disse Vitória, a doçura desaparecida. Ou assina, ou eu ligo para Christopher e conto sobre seu estado mental em declínio. Direi que me atacou, que está confusa, violenta. E então não será a clínica elegante, será o hospital público. Você é um monstro. Sou uma sobrevivente. Algo que vocês, os Brennan, nunca entenderam. A voz se tornou venenosa. Planejei isso por 2 anos. Seu filho foi fácil, um viúvo carente. O acordo pré-nupcial foi difícil, mas esta emenda? Me dá acesso a 70 milhões, casada ou não. O gravador captava tudo. Christopher vai descobrir, disse Margaret. Vai? O mesmo homem que acreditou que você me atacou? Que me defendeu? Vitória riu. Homens veem o que queremos mostrar. Eu mostrei a esposa perfeita enquanto te envenenava com remédios que imitam demência. Rosa sentiu o coração parar. Envenenamento. Troquei suas prescrições, continuou Vitória. Calmantes que causam confusão, soníferos que apagam a memória, remédios para pressão que te deixam fraca. Nada mortal. Só o suficiente para acharem que você enlouqueceu. Depois disso, pego o dinheiro e sumo. Não vou assinar. Outro tapa. Amanhã cedo, ele te encontra caída na escada. Disse Vitória friamente. Assinatura pronta, tragédia convincente. Já aprendi sua caligrafia. Você me mataria? Facilitaria as coisas. Som de caneta, pronto. Rosa explodiu pela porta. Christopher. Venha depressa. Vitória girou furiosa. Você. Era para ter ido embora. Christopher subiu às pressas. Rosa? Que? Ouça. Ela apertou o play. A voz de Vitória encheu o quarto, revelando tudo. Christopher empalideceu. Isso não pode ser. Vitória? Ela gritou. Idiota! Você acreditou em mim. Levantou o documento, é legal. Assinado. Não, disse Margarete, firme, mas você pode provar o que tem me dado. Ela tirou um pequeno celular do chale. Gravei tudo. Cada ameaça, cada remédio. Vitória empalideceu. Isso não. Liguei para o meu irmão.
Ele contatou o FBI. Eles adoram casos de fraude e abuso de idosos. A campainha tocou. Tem viaturas lá fora, disse Christopher. Vitória tentou correr, mas Rosa bloqueou a passagem. Não. Você vai encarar o que fez. Vitória parou, os ombros caídos. Vocês, com seu dinheiro e amor, não sabem o que é não ter nada. Então escolheu virar um monstro? Respondeu Rosa com firmeza. Eu também vim pra cá sem nada. Deixei minhas filhas. Trabalho todo dia por um futuro melhor. Mas nunca machuquei ninguém para conseguir. Passos ecoaram. Robert Brennan entrou com 2 policiais. Vitória Harrington, você está presa por fraude, abuso de idoso e tentativa de roubo. Enquanto a algemavam, Christopher desabou numa cadeira. Margaret segurou a mão de Rosa. Obrigada por ser teimosa, querida. Rosa sorriu entre lágrimas. Alguém me disse uma vez que dignidade é ficar de pé, mesmo quando o mundo todo manda ajoelhar. 3 meses depois, Rosa estava na varanda envidraçada de Margaret, observando as folhas de outono caírem no jardim. A casa parecia diferente agora, mais leve, como se a verdade tivesse aberto janelas que estavam trancadas havia muito tempo. Eles chegaram, chamou Margaret da cadeira de rodas, com a voz firme, viva como há muito não se ouvia. Os remédios que Vitória lhe dava em segredo haviam desaparecido do corpo, e a mulher inteligente e espirituosa que Rosa conhecia estava de volta. Christopher entrou, seguido por um homem de terno escuro com uma pasta. Ele parecia mais velho, rugas novas, fios grisalhos nas têmporas. A humildade, pensou Rosa, deixa marcas visíveis. Rosa, este é James Shen, meu advogado, disse Christopher, respeitoso. Pedi que preparasse alguns documentos. Você não é obrigada a aceitar nada disso, mas quero que saiba que entendo o quanto te decepcionei. James abriu a pasta. O Sr. Brennan está oferecendo um acordo formal de $300 mil por demissão injusta, danos emocionais e difamação. Além disso, criou um fundo de estudos para suas filhas, bolsas completas até a universidade, com moradia e despesas incluídas. Rosa ficou sem ar. $300 mil. O futuro das meninas, garantido. Olhou para Christopher e viu a culpa em cada linha do seu rosto. Tem mais, continuou James. O Sr. Brennan quer te oferecer o cargo de diretora de cuidados de idosos na Fundação Brennan, uma nova organização dedicada a proteger cuidadores e idosos contra abusos. O salário é competitivo, com todos os benefícios, e inclui o patrocínio de visto para trazer suas filhas em até 6 meses. Rosa levou a mão à boca. Sofia e Ana. Aqui. Com ela. Não posso desfazer o que fiz, disse Christopher, baixo. Não posso devolver a dignidade que tirei, nem apagar o medo que causei. Mas posso dedicar o resto da vida para evitar que isso aconteça com mais alguém. E seria uma honra ter você comigo nessa missão. Margaret se aproximou na cadeira. Ele tem sido insuportável essas semanas, revisando cada detalhe, disse com um sorriso. Mas ele fala a verdade, Rosa. Nós 2 falamos. Lágrimas desceram pelo rosto de Rosa. Minhas filhas, faz 7 anos que não as abraço. Então está na hora, respondeu Margaret com doçura. 4 semanas depois, no aeroporto JFK, Rosa esperava com o coração acelerado. As portas se abriram e 2 meninas surgiram, Sofia, quase de sua altura, e Ana, agora com 12 anos. Mamãe? A voz de Sofia se quebrou enquanto corria. Rosa abriu os braços e as 2 se jogaram neles. Eu estou aqui, sussurrou Rosa. Finalmente estou aqui. E nunca mais vou embora. Naquela noite, Margaret insistiu num jantar de comemoração. A sala de jantar que antes parecia fria agora brilhava de calor humano. Sofia e Ana observavam tudo com olhos maravilhados, enquanto Christopher servia a comida com gentileza. Sua mãe salvou minha vida, disse Margaret. É a mulher mais corajosa que já conheci. A gente sempre soube que mamãe era corajosa, disse Sofia sorrindo. Ela cruzou o oceano por nós. Mais tarde, Rosa as cobriu na cama. É real, mamãe? Podemos mesmo ficar? Sussurrou Ana. Rosa beijou sua testa. É real, Anak.
E ninguém vai tirar isso da gente. No andar de baixo, Christopher se aproximou. Vitória pegou 12 anos, disse. O FBI encontrou outras 2 famílias que ela tinha enganado. Rosa assentiu. Eu não a odeio. Tenho pena. Ela gastou tanta força tentando ser alguém que não era, que esqueceu como ser humana. Você é mais generosa que eu, respondeu ele. A fundação já está ativa. Mais de 300 cuidadores se inscreveram. Sua história deu coragem a muitos. Não é só minha história, disse Rosa. É da Margarete, da Ellen, da Claudette e de todos que já foram tratados como se não importassem. Margarete apareceu, apoiando-se no andador. É a história de todos nós. E está apenas começando. 6 meses depois, a Fundação Brennan realizou seu primeiro gala anual. Rosa, num simples vestido azul, discursou diante do público e das filhas. Vim para os Estados Unidos com nada além de esperança, disse. Me disseram que eu era só a empregada, descartável. Que minha verdade não importava por causa do meu sotaque ou da minha pele. Mas aprendi algo. A verdade não precisa de permissão para existir. Só precisa de alguém corajoso o suficiente para dizê-la. O público se levantou, aplaudindo de pé. Mais tarde, Rosa encontrou Margarete na varanda. Obrigada, disse Rosa. Não, querida, respondeu Margarete, apertando-lhe a mão. Obrigada a você. Você me lembrou que coragem não é não ter medo. É fazer o que é certo mesmo quando se está apavorada. Sob o céu estrelado, Rosa pensou em sua jornada, de uma pequena vila nas Filipinas até aquele momento, com as filhas seguras, a voz ouvida e a dignidade restaurada. As melhores vitórias não nascem da vingança, mas da verdade, da perseverança e da fé de que todo ser humano merece respeito. Às vezes a justiça demora. Às vezes exige mais coragem do que imaginamos. Mas ela sempre chega, para quem tem a força de dizer, eu importo. Minha verdade importa. E eu não serei apagada. Se essa história te emocionou, compartilhe. Porque a dignidade não é dada, é conquistada, protegida e vale cada luta.